Oi, meninas! Estamos de volta com o nosso Desperta Desperta, mulher. Mulher! E hoje com um tema delicado, com um tema às vezes até um pouco difícil de falar, mas extremamente necessário, né, amiga? Que é como Muito. cuidar da saúde mental dos nossos filhos, principalmente hoje em dia, com essa exposição da internet, com essa exposição a tudo quanto é tipo de notícia, com o telefone na mão o tempo inteiro, Com a febre do bullying com na a febre do escola. bullying, com essa questão de ter acesso a qualquer tipo de pesquisa, a qualquer tipo de coisa. Se uma criança quiser pesquisar como que faz uma catástrofe dentro de um lugar, ela consegue ir para o Google, consegue pesquisar. Com uma simples ferramenta, basta ela de dar uma digitadinha ali, às vezes não precisa nem digitar. Ai, não sabe escrever ainda. Pelo comando de voz, ela consegue fazer uma pesquisa e descobrir como que faz muita coisa aí. Então, eu falo que cada dia que passa está ficando mais difícil ser pai e mãe, né? Nossa, é muita responsabilidade. É formar um caráter, né? Exatamente. E o primeiro, o nosso primeiro tópico já fala muito sobre isso. Como que a gente vai identificar os sinais de sofrimento emocional nos nossos filhos hoje em dia? Porque às vezes a gente acha, Que tá né, tudo que bem. tá tudo bem, que isso é coisa da idade. Existe aí a correria do dia a dia, né? Todo mundo hoje em dia é malabarista. Todo mundo hoje em dia tem uma rotina muito puxada, faz muitas coisas ao mesmo tempo e algumas coisas vai passando despercebido, sim. Não quer dizer que a gente que a gente está sendo péssimos pais. Falhos, né? Mas infelizmente nós somos humanos e a gente erra sim. E justamente por conta da correria do dia a dia, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que às vezes a gente se perde ali no meio do caminho. É lógico que a gente não pode ficar se culpando o tempo inteiro, justamente por a gente ser falhos mesmo, que a gente vai errar, infelizmente. Esses dias mesmo eu estava falando com meu marido sobre isso, falando como que a gente vai realmente ser 100%, sendo que a gente não é, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas a partir do momento que a gente escolhe ser pais, infelizmente um vacilo Pode pode comprometer tudo. acontecer muitas coisas. E é o que anda acontecendo hoje em dia mesmo. Né? Os nossos filhos, eles aprendem com comportamento. Não adianta você ficar falando palavras lindas e maravilhosas para eles, porque eles não aprendem com palavras. Nós somos espelhos para eles. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado e se policiar o tempo inteiro. Giovana, mas é muito cansativo, é muito desgastante, é muito pesado o que você está falando. Isso é ser pai, isso é ser mãe. Bem-vindo. É a realidade, né? É a realidade da vida. E assim, eu falo que a gente precisa. Eu costumo dizer o seguinte: no fundo, a gente, como pai e mãe, no fundo, principalmente com as coisas do jeito que está hoje em dia, com o acesso que eles têm a tudo, nas redes sociais, na internet, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente pense que está tudo bem, sempre tem alguma característica, sempre tem algum sinal, sempre tem alguma coisa que pode fazer, sim, a gente ficar com a anteninha ligada. Só que eu acho que hoje em dia também tem a questão um pouco de tudo estar sendo normalizado. Então, assim, por exemplo, vamos supor, é, primeiro que hoje em dia tem a tal da educação positiva, né? Que assim, qualquer coisinha, se você grita, se você levanta a voz, se a criança, por exemplo, se o professor, esses dias para trás mesmo eu vi um vídeo na internet onde foi aqui no Brasil, mas eu não lembro o estado nem a cidade que foi, mas o pai entrou dentro da escola com um facão para poder resolver com a professora ou com o professor, não lembro qual que era o gênero ali, porque o professor tinha colocado a criança de castigo, tinha chamado a criança, tinha chamado a atenção da criança. Então, assim, olha aonde nós chegamos. Olha aonde a gente está chegando em relação a isso, com essa questão da educação positiva. Eu acho que os pais, hoje em dia, eles estão muito. Tem muita questão da superproteção, de querer passar a mão na cabeça em relação a tudo, de às vezes querer buscar a responsabilidade do ato daquela criança tudo para ele. E eu acho que tem momentos que a gente precisa sim ensinar para a criança e deixar claro para ela
que ela tem que assumir a responsabilidade pelos atos dela, mesmo sendo uma criança. Mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo menor de idade, ele vai ter que responder pelos atos dele, ele vai ter que responder pelo comportamento dele. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com a forma, porque querendo ou não, são os nossos filhos. A gente ama incondicionalmente. E querendo ou não, o pai e a mãe, a primeira coisa que eles querem fazer é tirar o sofrimento do filho. É não deixar o filho sofrer, é não deixar o filho passar por alguma questão difícil. Só que assim, a gente precisa mostrar para eles também que eles têm que ter responsabilidade pelos próprios atos. Eu costumo até falar isso muito com a minha filha mais velha, que já é adolescente, eu falo para ela, se você arrumar confusão na escola, se você, por exemplo, for para a diretoria alguma coisa, você vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Não adianta a criança achar que ela vai fazer alguma coisa na escola e que ela vai passar a mão no telefone e ligar para o pai tem que ir lá resolver, sem deixar a criança, entre aspas, mostrar que ele entender que a gravidade daquele ato, daquilo ali que ela está fazendo. Então, assim, essa questão, né? O pai, mãe, a gente não é perfeito, tudo, mas eu acho que hoje em dia, uma das coisas que tem atrapalhado muito é essa questão da superproteção também. Eu acho que a gente veio de uma geração extremamente doente, porque a gente é da época em que os pais batiam muito e que as professoras também batiam. Sim. Então, aí hoje essas pessoas não curaram essas dores e tem medo que aconteça isso com os filhos. Sim. Aí veio, sim, criar o filho na bolha. E aí é onde vem o que a gente já falou já em vários episódios anteriores, das pessoas falarem assim, porque na nossa época era muito melhor, porque na nossa época era tudo diferente, porque a nossa época, essa época é a época de pessoas doentes, que acabou estando extremamente despreparadas para cuidar hoje de um ser humano. E aí é onde está acontecendo essas coisas hoje em dia. Hoje em dia, eu tenho certeza que a frase que eu vou falar agora, todo mundo já ouviu e já falou para os seus filhos em casa. Se você apanhar na rua, vai chegar em casa e vai apanhar dobrado. Aí acontece coisas graves que está acontecendo hoje em dia. Já não deixa de ser um incentivo. Sim. Não deixa de ser um incentivo. Eu acredito muito, muito mesmo, que você deve conversar com seus filhos sobre tudo. Eu vejo um despreparo dos pais e um despreparo também da escola. Há tanto despreparo porque as duas é responsável pela formação de um caráter. Sim. Você pode pesquisar isso, não é só dentro de um lar. Não. A escola também é um ambiente de formação de caráter. E os dois lados estão sim despreparados. E também existe o que a gente acha e existe a verdade também, né? Por exemplo, eu vejo sim muitos professores completamente despreparados, não sabe como repreender um aluno, não sabe como tratar um aluno, sim, isso acontece, e o despreparo e a falta de inteligência emocional dos pais também em relação a isso. E tá faltando muita inteligência emocional dos dois lados, tá faltando conversa, tá faltando diálogo, tá faltando da pessoa realmente sentar e querer e aprender como solucionar um problema. Hoje em dia tudo virou agressão. Verbal, física. E tem aquela questão também que eu vejo um pouco, que é em relação, na nossa época, a gente foi educado que o pai e a mãe sempre têm razão. Então, assim, o pai e a mãe nunca tá errado. Isso foi passado pra gente. Só pelo então, fato assim, de ser adulto e pelo fato só de ser pelo pai. fato de ser adulto e de ser pai e mãe, eles estão certos. Eles falou, a gente tem que obedecer, a gente não pode debater, a gente não pode falar nada, porque qualquer coisa que você fale, às vezes você está simplesmente colocando a sua opinião, expondo a sua opinião. Na nossa época já era encarado como falta de respeito, você está respondendo, você está batendo boca, alguma coisa nesse sentido. E eu falo que muita gente, igual a Giovana falou, né, tem essa questão ainda de que, na minha época, na minha época, a gente tem que quebrar esse tabu, a gente tem que quebrar essa crença limitante. Graças a Deus que hoje as coisas são diferentes. Tem o lado negativo, tem o lado negativo, mas também tem um lado positivo. Antigamente, não existia, por exemplo, a questão dos pais conversarem com os filhos sobre sexo. Era um tabu que, assim, hoje em dia ainda é para muitas famílias, mas antigamente era um assunto que não era abordado.
Homossexualidade era um assunto que não era abordado. Quando que um pai vai chegar para conversar sobre isso com o filho? Dinheiro. Então, assim, antigamente não eram assuntos assim que eram proibidos, que não tinha diálogo, não tinha conversa em relação a isso. Então, hoje, a gente já é uma geração onde a gente já tenta conversar sobre tudo. Eu, pelo menos, eu tento, lógico que a gente vai falar de uma forma mais branda, de uma forma mais lúdica. Respeitando a idade, exatamente, mas falando sobre todos os assuntos. Isso, respeitando até a questão da consciência daquele adolescente. Até onde a consciência dele naquele momento consegue chegar para entender aquilo, de que forma que eu vou falar para ele conseguir entender aquilo. Só que uma coisa que todos os pais hoje em dia, principalmente com acesso a telefone e a internet, coloca uma coisa de uma vez por toda na cabeça de vocês. Se os filhos de vocês chegarem em vocês para perguntarem alguma coisa, se você não esclarecer aquela dúvida, ele vai descobrir por conta própria. Adolescente não fica com dúvida. Adolescente não fica com curiosidade. Eles arrumam um jeito de descobrir. Então, se o assunto não é conversado dentro de casa, esse assunto vai ser conversado fora de casa. Só que a diferença é que dentro de casa, você consegue explicar da forma que você quer. Você consegue conduzir o diálogo para o rumo, para o caminho, da forma que você quer, da forma que você quer que ele entenda. Você ainda consegue, entre aspas, manipular esse diálogo para que entre na cabeça do seu filho de uma forma diferente do que ele vai ouvir na rua. Se ele for pesquisar na internet, ele vai ver o que está ali, da forma que foi escrita, da forma que está ali. Hoje em dia ainda tem a questão da inteligência artificial, hoje em dia ainda tem a questão do chat GPT, que virou febre, que todo mundo hoje quer conversar com o chat GPT. Então, assim, a criança ela tem acesso a todo tipo de conteúdo e informação hoje em dia. Então, se ela está indo até você para ela tirar uma dúvida, para ela procurar saber sobre um assunto, para ela querer conversar sobre alguma coisa, ainda assim agradeça. E tente tirar a dúvida do seu filho. Porque se você não esclarecer a dúvida dele em casa, ele vai procurar solucionar as dúvidas, os problemas, os conflitos dele na rua e de outra forma. O seu filho, ele não quer só o celular, ele não quer só o computador, ele não quer só o videogame do momento. Ele quer a sua presença e diálogo com você. E isso, sim, infelizmente, está faltando muito. Os pais querem dar tudo aquilo que não teve em todos os sentidos e está esquecendo da presença, que é extremamente fundamental. Fundamental num mundo com tanta informação hoje em dia. Você precisa estar presente. Você pode estar cansado, pode ter trabalhado o dia inteiro, pode ter feito 300 mil coisas, mas você vai ter que dar um jeito e se virar para ser presente, já que se tornou mãe e se tornou pai. Porque ele precisa da presença, precisa dos dois. Ai, mas e aquele que não dá atenção ou que não quer saber do filho? Busque uma presença masculina para esse filho. Nem que seja um vô, que seja um tio, que seja qualquer pessoa, um padrinho ou alguém que você se relacionou. Mas precisa de presença. Porque a gente é responsável pela formação de um caráter. E também tem a questão, amiga, na hora que a gente fala sobre diálogo, que a gente tem que conversar com os nossos filhos, a gente precisa ter noção da conversa. Porque às vezes, quando a gente fala sobre conversa com os filhos, igual a gente falou, né, que antigamente a gente não podia nem ter uma opinião, a primeira coisa que a gente precisa ter claro na nossa mente é que os nossos filhos, eles são outras pessoas. Eles não Nossa, eu ia falar isso agora. Eles não são nós mesmos. Então, assim, eles têm outro pensamento, eles têm outra opinião, eles não são obrigados a concordar com o que a gente pensa, com o que a gente acha, com a forma que a gente quer. Eles não são obrigados a ter os mesmos gostos que a gente. Então, a gente precisa não ter veio para suprir as suas expectativas. Exatamente. Ele não veio para fazer o que você não conseguiu fazer. Então, a gente precisa ter muito claro essa questão do diálogo. A gente precisa conversar, mas a gente precisa dar abertura para eles falarem. Porque muitas vezes, a única coisa que aquele adolescente, que aquela criança está precisando é de um diálogo. É de poder falar, de colocar para fora o que está doendo, o que está incomodando, quais são as suas atitudes que para ele está ferindo ele. Porque não tem como a gente pensar que, tipo assim, é o meu filho, onde já se viu ele virar para mim e falar, você fez uma coisa que eu não gostei. A criança tem opinião, o adolescente tem opinião. Então ele é obrigado a concordar com tudo que você faz, com todos os seus atos, com todas as suas atitudes.
Então a gente precisa ter, na hora desse diálogo, um diálogo assertivo e uma conexão, uma conversa como que eu vou dizer, uma conversa clara, mas ao mesmo tempo de dar essa questão da criança conseguir expressar aquilo que ela realmente está sentindo, né? Dela conseguir ser verdadeira, porque não adianta a gente querer conversar e se a gente não der esse espaço, eles vão mentir. Eles não vão falar a verdade. É um ser humano diferente. Você colocou um ser humano no mundo. A sua função é ensinar o caminho do bem, ensinar o caminho do mal. E ele vai fazer a sua escolha. Só que esse ser humano não é você, não é igual a você, não tem os mesmos sonhos que você, não tem a mesma opinião que você, não tem o mesmo temperamento, não tem a mesma personalidade, não tem o mesmo caráter. É tudo diferente de você. Não veio para suprir as suas expectativas, para realizar os seus sonhos, para fazer aquilo que você não teve oportunidade de fazer. E às vezes os nossos filhos, eles ficam. Os pais colocam tanta pressão em cima, tanta expectativa em cima daquele filho, e proíbe tanto dele ser ele mesmo, que ele cresce completamente sem identidade. Porque ele acredita fielmente que é errado ser ele. Ele acredita fielmente que ele tem que fazer tudo aquilo lá, de tanta coisa que o pai coloca. Às vezes o pai que teve um sonho de ser advogado quer que o filho seja, ou a mãe que teve um sonho de ser médica, ou é enfermeira e não foi médica, e quer que o filho seja médico para entrar na mesma área. E às vezes o dom que o filho tem é completamente diferente. Às vezes a criança é de exatas, ama matemática, ama tecnologia. Ama educação física, sei lá. Então, assim, a gente precisa realmente praticar a escutativa. O que é isso? Parar e ouvir o outro ser humano que não é você, que é diferente de você. Parar e ouvir de verdade. Porque é essa verdade que salva vidas. É você dar oportunidade de também ouvir. Lembrando que às vezes a gente precisa descer do pedestal. Pai e mãe não é Deus. Nós somos só uma partícula dele, né? Nós E somos os imagem e nossos filhos semelhança. não são submissos a gente. Isso. Então a gente precisa realmente praticar a escutativa. Ouvir. Ouvir. A gente precisa lembrar todos os dias que nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente erra, nós não somos perfeitos. E às vezes a gente precisa ter que pedir desculpa para os filhos também. A gente não é só esperar deles a desculpa, Com porque a certeza. gente erra, a gente não é Deus, a gente é uma partícula dele só. Nós não somos perfeitos. A gente erra todos os dias. Nós estamos em aprendizado, porque não teve curso para ensinar a ser mãe, não teve curso para ensinar a ser pai, não teve curso ensinando como que forma um caráter. Então, isso é muito pesado. Então, a gente está em aprendizado nessa parte. Nesse aprendizado, a gente erra, porque tudo que a gente está aprendendo tem erro. Então, às vezes, a gente precisa ouvir os nossos filhos, parar para ouvir e ouvir de verdade. E é isso que salva vidas mesmo, é você realmente praticar a escutativa. É você realmente entender que você erra e que você não é perfeito. Você é pai e é mãe, mas não é perfeito. E dentro de uma casa onde só um tem razão, não é um lar saudável. Não é. Família, lugar saudável é onde tem uma união, onde existe diálogo, onde todos conseguem expor sua opinião e não existe julgamento, não existe desrespeito, onde todo mundo consegue realmente ter amor ali mesmo um pelo outro, de verdade. É uma união verdadeira. E onde o filho erra também, ele saber que ele pode voltar. É saber assim, olha, eu errei, eu cometi um erro, mas realmente eu tenho família, eu vou ser acolhido ali, eu tenho para onde voltar, sem julgamento. Com certeza. E a gente precisa também, uma coisa que eu vejo muitos pais, mas assim, muitos fazerem, e é um erro, gente, e é um peso que a gente deposita em cima da criança, em cima do adolescente. É um peso tão grande a gente ter esse tipo de atitude, que é a comparação. Ah, mas o filho do fulano de tal não faz Ou isso. até entre irmãos Isso, também. mas o filho do fulano de tal faz isso, isso e isso, mas o comportamento do filho, da criança, do Joaquim, do José, da Maria, do Joãozinho, é não sei o que lá, porque o fulano de tal, o filho dele se tornou não sei o que lá, vai fazer não sei o que lá e você não quer. Gente, é seu filho. O seu é o seu, o do Joaquim é do Joaquim, o do João é do João, o da Maria é da Maria. Para com esse tipo de comparação.
Isso daí é uma coisa tão, é uma atitude tão perigosa e é uma atitude tão violenta contra o seu filho, porque ele já faz isso com ele mesmo. Hoje em dia, com essa questão da internet, hoje em dia, com essa questão de redes sociais, você acha mesmo que o seu filho, quando ele está na escola, você acha mesmo que o seu filho, quando ele está no acesso da rede social, você acha mesmo que ele já não se autocompara com outras crianças? Nossa, porque o cabelo daquela menina, nossa, olha o cabelo dela, nossa, meu cabelo que podia tanto ser daquele jeito. Nossa, porque olha aquele menino ali, olha o tanto de amigo que ele tem, nossa, olha o tanto que ele é descolado, nossa, eu queria tanto ser daquele jeito. Gente, isso é o que mais acontece na vida dos adolescentes, é isso. É eles ficarem se comparando com outras pessoas. É eles ficarem se comparando com amigos, com pessoas na escola, com pessoas na rede social. Agora pensa o peso que não é para eles. Eles já ficarem se comparando e você ainda vir e ainda jogar mais comparação em cima deles. Aquilo ali, a partir do momento que a criança se compara com outra pessoa, aquilo ali já mostra que a autoestima dela está abalada. Aquilo ali já mostra que ela está com algum problema, que ela não está se achando boa o suficiente, ela não está se achando bonita o suficiente, que seja por conta do cabelo, que seja por questão de amizade, que seja por questão de roupa, que seja por questão do que for. Ela já está com um problema interno com ela mesma, ela já está com algum sentimento ali que não está normal, que não está regulado. Aí vem você e compara ela com o filho do ciclano. Naquele momento que você faz essa comparação, é a mesma coisa de você virar para o seu filho e falar assim: você não é bom o suficiente igual o filho do fulano. Você não é bom o suficiente igual o filho do ciclano. Eu, se eu pudesse escolher, eu preferia ser pai do fulano. Eu, se eu pudesse escolher, eu preferia ser o pai do ciclano. Nossa, Mirliane, mas jamais, eu amo a vida do meu filho, que não sei o quê. Então tá, então vamos fazer vamos colocar aqui uma outra ótica para você poder entender. Pensa você, como mulher ou como homem, o seu marido ou a sua esposa virar para você e falar assim para você: nossa, mas o corpo do fulano de tal tá mais bonito do que o seu. Aí a sua mulher fala isso pra você, e você vira pra sua mulher, o seu marido vira pra você e fala assim pra você: nossa, mas a fulana de tal, ela tá se cuidando mais, ela tá muito mais bonita que você. Pensa você, como que você não vai se sentir? A primeira coisa que você vai querer é matar esse marido seu. Você vai falar: que é isso? Ah, então vai ficar com a fulana. Você não vai aceitar, você vai entrar num surto ali, você vai falar: o que é isso? Que falta de respeito que é? Você vai achar um absurdo. Então por que o seu marido não pode fazer com você, você não pode fazer com o marido, mas pode fazer com os filhos? Porque são crianças? Porque são adolescentes, porque eles não têm voz própria, porque eles não têm pensamentos próprios. Então, aquilo que a gente não quer que faça com a gente pode fazer com eles. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente é: se eu não quero que faça comigo, eu também não vou fazer com meu filho. Pensa, você tá num relacionamento, isso. Pensa, na Bíblia mesmo fala que os filhos têm que respeitar os pais, mas os pais também têm que respeitar os filhos. Então, vamos lá. Pensa em um relacionamento. Você ir conversar com seu marido e ele virar para você e falar assim para você: ó, a gente vai ter um diálogo aqui agora, porque tem algumas coisas que eu não tô gostando. E aí você pensa em falar alguma coisa, ele vira para você e fala assim: cala a boca. Eu não quero saber o que você vai falar, não. É para você calar a boca e me escutar. Quem vai falar aqui é só eu. Não me interessa o que você pensa, não me interessa o que você acha. Você vai me ouvir. Pensa, o que você não vai pensar? Pensa como que você não vai se sentir oprimida nesse momento. Pensa como que você não vai ficar mal, como que isso não vai te doer. Então, por que que nós, como pais, a gente pode fazer isso com os nossos filhos? A gente não pode dar o direito deles de se expressarem, de falarem o que estão sentindo, o que que pensa, eu não concordo. E a gente tem a mania de pensar que porque eles são adolescentes, que porque são menores de idade, a gente pensa que eles não têm instrução. Eu conheço adolescentes de 15, de 16 anos de idade que têm uma mentalidade muito melhor do que homem de 30 anos. Não, tem filho mais maduro que mãe. Exatamente, tem filho mais maduro que mãe que pai. Tem filho adolescente que tem atitudes que o pai não tem. E tem pai que tem atitudes que um filho de 15, de 16 anos não tem, que são atitudes tão imaturas que o próprio filho olha e fala: gente, céu, que vergonha de falar que esse homem é meu pai. Por quê? Porque a cabeça é muito boa. Então a gente tem que quebrar esse tabu e de achar que nós somos melhores que os nossos filhos, mais inteligentes, e que tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente acha é o certo. E viralizou na internet a frase que a Bíblia fala de honrar os nossos pais. Vamos tentar fazer viralizar na internet. Pais,
Não irriteis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Não fala bater nos seus filhos, não fala Oprimir. agredir os seus filhos, não fala isso. Fala criai-os na educação, diálogo, né, empatia, né, escutativa, ouvir seus filhos. E aí também automaticamente você recebe a honra, né? Com certeza. E a gente ainda tem que analisar também, amiga, como colocar limite com empatia e afeto. Corrigir na hora que precisa corrigir, conversar, ter a conversa séria na hora que precisa ser séria, porque também tem essa questão hoje em dia, né? Igual a gente falou da superproteção, o amor hoje em dia está tão grande nesse sentido que, assim, às vezes o que falta é justamente o impor limite. Eu acho que essas três palavras realmente ele é o tripé da educação dos nossos filhos. A gente precisa educar sem esquecer da empatia. E isso falta muito, é você se colocar no lugar do seu filho. Você consegue sim impor limite, junto com amor também, com respeito também pelo outro, né? As pessoas hoje em dia querem educar, mas pensando em si mesmo. E essa questão, rapidinho, te cortando, que é importante falar, na hora que a gente fala sobre empatia, a primeira coisa que as pessoas pensam, né? A primeira coisa que vem na mente é que realmente a empatia a gente tem que se colocar no lugar do outro. Só que o se colocar no lugar do outro não é pensar como o outro. Não é pensar da forma que o outro pensa, é entender que o outro é outro, igual a gente falou no começo. Se colocar no lugar do outro, a empatia é entender que o outro é o outro, que o outro pensa da forma que ele pensa, que o outro ele age da forma que ele age, que ele tem outros gostos, que ele é uma pessoa diferente da gente. Nós não somos a mesma pessoa, né? E eu acho que isso realmente é o pilar de uma perfeita mesmo formação de caráter. Dá para educar o seu filho, impor limites, ensinar para ele o caminho certo, o caminho errado, com empatia, com respeito, com muito amor, sem precisar de gritos, sem precisar de bater, sem precisar agredir, né? Eu e minha filha, a gente fala muito sobre isso. Mas a pessoa idosa, se ela temar, porque ela volta a ser criança, então eu posso ir lá e bater nela para ensinar, para corrigir? Não, lógico que não. Mas por que eu posso fazer isso com uma criança e com um adolescente? Não é assim? Por quê? Não precisa, não há necessidade. Você consegue fazer tudo isso com muito amor, com muito respeito pelo outro ser humano, né? E tenta se colocar realmente, ver o mundo da outra forma, entender que o outro é o outro, você é você. E você precisa respeitar o outro mesmo, né? Ele não veio aqui para suprir as suas necessidades, as suas expectativas e realizar os seus sonhos. Você teve a sua oportunidade por algum motivo, alguma eventualidade, infelizmente não teve como, não realizou, mas ele veio para cumprir a missão dele, realizar os sonhos dele. Lembrando que todos nós temos uma missão para ser cumprida, né? Nós somos seres, corpo, mente e espírito, cada uma tem uma, ele precisa cumprir a dele não é a sua. Então a gente realmente precisa sim respeitar esse lado. E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado também, que é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia também. As crianças estão adoecendo dentro dos seus quartos. É aquela questão, ele E tá pai nessa acha que é fase. tudo E aí normal. o pai e a É mãe acham que é adolescente. normal. Não, é porque ele é adolescente, bem, ele fica lá no mundinho dele. Realmente, o adolescente ele gosta mesmo de ficar no mundinho dele. Só que aí naquele mundinho dele que ele tá lá no quarto com a porta fechada, isolado, você não sabe o que ele tá vendo. Você não sabe qual que é o tipo de conteúdo que ele tá alimentando a mente, que ele tá alimentando os sentimentos dele, você não sabe o que ele tá sentindo. Ou se ele tá lá realmente porque ele quer, ou se ele já tá Exatamente, depressivo. exatamente. Então, assim, a gente precisa tentar entender de uma forma muito clara. E a gente precisa aprender a dar ouvidos, principalmente nós pais, mãe, pai. Gente, a gente tem sexto sentido. Tem sempre alguma coisinha que incomoda, que dá uma machucadinha ali, que a gente, na dúvida, na desconfiança, se você olhar e se você pensar assim,
Se você olhar e falar, não, realmente esse é o jeito do meu filho. Ele é assim, é da personalidade dele, a vida inteira ele foi desse jeito, não tem nada diferente. Agora, se você olhar e por pequena que seja aquela desconfiança de olhar e falar assim, será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele está normal? Vai atrás. Mas o Vai duro é atrás. aquele pai também que tem a rotina puxada, chega em casa só quer deitar no sofá, Isso. e aí acha, ai, adolescente gosta de ficar no quarto, gosta de ficar mexendo no Exatamente. celular, e não procura ter um diálogo, conversar, saber como foi o dia, ser presença. Junto o cansaço, é nesses momentos que vem o deslize e o vacilo. É você deixar que o cansaço fale mais. É você deixar que o cansaço te vença. E você estando cansado, você estando esgotado, eu sei que você quer entrar no seu mundo caverna, na sua bolha, deitar no seu sofá, assistir seu jornal ou sua Netflix aí, mas você vai ter que dar suporte, vai ter que sim dar atenção, ouvir, querer saber como foi o dia do seu filho. E a gente precisa ter muito claro também que a nossa família é o nosso bem mais precioso. Se você estiver no seu trabalho, você acordou cansado. Nossa, eu tive uma noite péssima hoje. Você é CLT, você é empresário, você tem seu negócio, independente. Você acordou extremamente exausto. Nossa, não dormi nada essa noite, tô gripado, tô doente, tô qualquer coisa. Nossa, hoje, se dependesse de mim, se eu pudesse, eu ficava em casa o dia inteiro. Mas aí o que você faz? Você vai cumprir com as suas obrigações. Você vai trabalhar, mesmo cansado. Você vai trabalhar mesmo doente. Você chega no seu trabalho, você chega na sua empresa, você faz aquilo que você precisa fazer. Aí eu te pergunto, e eu te trago a reflexão, por que que na sua casa, com o seu filho, às vezes até com a sua esposa, que é o seu bem mais precioso, que é a sua família, por que que o cansaço ele tem que falar mais alto? Por que que o cansaço ele não fala mais alto no seu trabalho? Quando você acorda cansado, esgotado, você fala assim, ah, não, hoje eu não vou trabalhar, não. Vou ligar lá no meu trabalho, aí vou falar para eles que eu tô cansado. Vou ligar lá e falar, olha, hoje eu tô muito cansado, não vou. Eu vou ficar deitado no sofá, porque, nossa senhora, minha cabeça hoje não tá boa, não. Você vai fazer isso? Não vai. Você vai cumprir como você precisa fazer. Ah, você tem uma loja. Você está cansado, você vai colocar uma placa, um anúncio lá na porta, pegar uma folha que seja na porta do seu estabelecimento e vai colocar assim, estou muito cansado hoje, não vou abrir, vou ficar em casa descansando. Ninguém faz isso. A gente sai e a gente faz o que precisa ser feito. Então, a partir do momento que a gente se torna pai, que a gente se torna mãe, a gente também tem que fazer o que precisa ser feito. Não adianta, não tem conversa. É a mesma coisa quando os nossos filhos se tornam adolescentes e começam a sair de casa para ir para a festa, leva e busca. Acompanha. Você vai estar vendo o jeito que seu filho vai estar indo, você vai estar vendo o jeito que seu filho vai estar voltando para casa. Você vai buscar. Tenha em mente, seja aquele pai que fala assim, não, pode deixar que eu trago você e seus amigos tudo. Eu levo, eu busco todo mundo. Eu faço isso com a minha filha que tem 13 anos. Ah, mãe, hoje vai ter um aniversário, ou vai ser o aniversário da minha filha, ou eu quero fazer uma reunião aqui em casa, eu quero chamar as minhas amigas. Pode avisar para as mães que eu busco todo mundo e depois eu levo todo mundo. Eu prefiro eu fazer, eu prefiro eu ver, eu prefiro que esteja dentro da minha casa, debaixo dos meus olhos, para eu tentar acompanhar o máximo possível quais são os assuntos, quais são as brincadeiras, qual que é a forma que elas se relacionam entre elas, quais os tipos de conteúdo que elas ficam acessando no telefone enquanto elas estão ali juntas. Eu prefiro trazer para dentro, para perto de mim, para eu tentar ter esse controle, para eu tentar ver o que está acontecendo, do que eu simplesmente falar assim, ah, não, então tá, a mãe da sua amiga leva, a mãe da sua amiga busca. Então, assim, é a gente tentar literalmente Estar presente. isso e exercer o nosso papel. Porque é aquele ditado que fala assim, ah, mas ele não pediu para nascer. Então, assim, gente, veio, é seu, você precisa cuidar, é sua responsabilidade. Ah, então quer dizer que qualquer coisa que a criança fizer de ruim, a culpa é do pai e da mãe? Nem sempre, porque também tem a personalidade da criança e até os psicopatas muitas vezes se identifica isso até na infância. Então, assim, é uma criança? Sim, é uma criança, mas ela tem pensamentos de psicopata, ela tem comportamentos de psicopata. E aí, nesse caso, não é culpa da mãe, não é culpa do pai,
Exatamente. Não é porque a mãe ou o pai deixou de fazer alguma coisa que o filho se tornou um psicopata. Não. Mas o tempo que a gente puder olhar, que a gente puder ficar de olho e ver se está acontecendo alguma coisa de errado, e ficar de cima, e dar atenção, e procurar saber, se informar e estar tá ali presente, a gente tem que fazer, não adianta. E percebeu qualquer indício, ou se a família está desunida, busque ajuda. Não deixe de buscar, não espere algo pior acontecer. Ou às vezes até se você não estiver conseguindo, porque tem fase que a gente não consegue mesmo. Não existe curso para isso. E a gente tem que ser honesto. Nossa, eu não tô dando conta. Busca ajuda, não deixe de buscar. Existem excelentes profissionais. Continua seguindo. A gente, sim, que a gente está aqui é justamente para isso. Exatamente. Não deixe de buscar ajuda. Não deixe de buscar por esse tipo de conteúdo que realmente vai te ajudar muito todos os dias. É isso, a gente se encerra por aqui então. Semana que vem tem mais um episódio do Desperta Mulher. E continua, igual a Giovana falou, continua acompanhando, né, amiga? É isso aí. O que eles não podem deixar de jeito nenhum, amiga? Olha, depois de um assunto desse, envia para todo mundo. Compartilha com todo mundo que for da sua rede, compartilha, envia para pai, para mãe, para amigos. Encaminha também, às vezes, até para o seu filho, para sua filha, para ele encaminhar para os amigos, até mesmo para a criança também saber que ela pode contar com você, saber que ela pode contar com o pai, com a mãe. Porque a primeira coisa que eles têm que ter noção é isso, que eles têm com quem contar, que eles não estão sozinhos nesse mundo. Então compartilha, curte, salva, se inscreve no canal e continua acompanhando a gente, porque a semana que vem tem mais. A gente se encontra então na próxima semana nesse mesmo sofá, no Desperta, Mulher!